Santo, é o que a palavra de Deus nos diz. E quando nós fazemos salmos, hinos, cânticos espirituais, obrigado pessoal, nós nos enchemos do Espírito Santo. Amém? E essa é a expectativa de Deus ao nosso respeito, que a gente viva uma vida cheio do Espírito. Amém? Na semana passada tivemos uma mensagem maravilhosa no domingo à noite, está no nosso canal no YouTube. Eu não sei quantos sabem, mas o nosso culto ele é tanto transmitido ao vivo, como as mensagens ficam lá gravadas para você escutar novamente, aprender mais, ser edificado. Na semana passada, pastor Daniel trouxe uma palavra maravilhosa sobre o batismo com o Espírito Santo. E hoje eu quero falar sobre o batismo nas águas. Amém? E hoje eu quero falar no dia 20, no próximo sábado, nós teremos um batismo. Nós temos uma ordem de Jesus e nós estamos atentos à palavra dele e dispostos a cumprir tudo aquilo que ele nos ordenou a fazer. Hoje é um dia muito propício, né? A ceia do Senhor, ela fala sobre isso, sobre essa ordenança de se lembrar do Senhor, de fazer isso até que ele venha. E eu quero compartilhar sobre essa verdade acerca do batismo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, Mateus 28, no capítulo 28. Aqui é logo após a ressurreição de Jesus, ele aparece aos seus discípulos e começa a ensinar eles, né, dar instruções pelo Espírito Santo, Jesus ensinando aos seus discípulos. Mas aqui em Mateus 28, a partir do versículo 18, está escrito assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Então nós temos essa palavra de Jesus que é dada aos seus discípulos. Jesus ordena os discípulos a ir por todo mundo, anunciando o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia, as boas novas de salvação. Jesus fala aos seus discípulos: preguem a palavra a todas as nações, ensine, faça discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim. Então nós temos nessas palavras de Jesus não uma sugestão. Jesus ele traz uma ordem, ele é o nosso Senhor. Então há uma ordem de ir por todo mundo pregando a palavra, anunciando a palavra, mas essa ordem de Jesus ele também traz para os seus discípulos a necessidade do batismo. Agora é interessante que nós vamos ver ao longo da história da igreja várias formas ou surgimentos das pessoas realizando batismo. Alguns batizado, qual seria a idade ideal, quanto tempo de igreja, tantas questões foram levantadas. Mas o que nós precisamos entender é que quando Jesus dá ordem aos seus discípulos para batizar as pessoas que, à medida forem se tornando discípulos de Jesus, aquelas pessoas que receberem a Jesus, Jesus não se prende muito a esses detalhes, porque os discípulos já viam batismo acontecendo e como era feito. Na verdade, a própria palavra batismo, ela traz uma ideia para a gente, um conceito de como deve ser o batismo, como ele acontece. A palavra batismo é uma palavra grega para imersão. É o mesmo que imergir, é colocar dentro. E Jesus passou por isso também. Você deve se lembrar que quando Jesus estava para iniciar o seu ministério, ele vai até o Rio Jordão, onde João, o Batista, né, não é que era a congregação,
que João fazia parte, né? Mas é porque ele batizava. Então Jesus vai até João, batizava, e enquanto João está batizando pessoas, a Bíblia diz que João ele vê Jesus e diz que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então perceba que João vem preparando o caminho do Senhor. Então perceba que João vem havia uma profecia bíblica que falava sobre isso, mas quando João vê Jesus, ele afirma que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que expressão era essa? Que tirar o pecado do mundo. Entender que João estava me tirando um contexto de um povo que havia recebido uma lei da parte de Deus sobre como as pessoas poderiam lidar com a questão do pecado. Então, no templo, em Israel, era oferecido sacrifícios como oferta pelo pecado. Mas quando João vê Jesus, ele percebe, ele sabia, na verdade, que Jesus é aquele que viria para retirar os nossos pecados. Amém? Agora, quando Jesus vai ser batizado por João, diferente das outras pessoas que eram batizadas por João, Jesus, ele se aproxima de João e João fala assim: eu é que preciso ser batizado por você e você vem a mim. E Jesus disse para João: é necessário que se cumpra toda a justiça. E assim João consentiu e batizou Jesus. E assim que Jesus foi batizado nas águas, Jesus foi imerso nas águas do Rio Jordão, quando Jesus se levantou, a Bíblia diz que foi visto uma pomba vir sobre Jesus, o Espírito Santo vindo em forma corpórea a uma pomba e uma voz que dizia do céu: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Então Jesus, ele cumpre a justiça de Deus em nosso lugar. Quando nós pensamos na justiça de Deus, principalmente com o olhar sobre o Novo Testamento, diz respeito ao que Jesus fez para nos tornar justos diante de Deus. Amém? Então os discípulos, eles sabiam bem como funcionava um batismo, como um batismo era. Mas aqui Jesus está dando ordem para que quando esses discípulos, eles chegassem a cada nação, a cada lugar, ou a cada novo discípulo, esses discípulos então deveriam ser batizados. E o que é então esse batismo? Porque o que tira o pecado do mundo não é o batismo nas águas. O que tira o pecado do mundo é o Cordeiro de Deus. Amém? O que nos faz ser salvos, o que nos liberta do pecado é o sangue de Jesus, é crer que Jesus morreu para nos justificar, e ele morreu pelos nossos pecados, e que ele ressuscitou para a nossa justificação. É isso que torna uma pessoa salva. O que faz de alguém uma pessoa salva não é o fato dela ser batizada nas águas. O que faz alguém ser salvo é ela ser batizada em Cristo. Ela crer em Jesus. Amém? Nós vamos explicar isso melhor. Mas nós podemos ver, até mesmo próximo à morte do Senhor Jesus, havia 2 ladrões ao lado de Jesus, um ao lado direito, outro à sua esquerda, e a Bíblia diz que um daqueles ladrões, ele reconhece o seu pecado, ele clama por misericórdia, e Jesus disse: eu te digo que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Jesus diz àquele homem que ele estava salvo. Agora, não há registro de que esse ladrão tenha sido batizado nas águas. Ainda assim, Jesus assegura a salvação para aquele homem mediante seu arrependimento. Nós cremos da mesma forma que uma pessoa, por exemplo, que recebe a Cristo momentos antes dela morrer, às vezes evangelizando em um hospital ou em uma guerra, o lugar que for, e a pessoa recebe a Cristo prestes a morrer, nós cremos que aquela pessoa está salva. Amém? Porque em Romanos 10, a palavra diz que a salvação é crer com o coração e confessar com a boca. Você vê isso entre Romanos 10, do verso 8 até o versículo 17. A Bíblia diz que é com o coração que nós cremos para a justiça e com a nossa boca nós fazemos confissão a respeito da salvação, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Então, o que faz alguém ser salvo? Invocar o nome do Senhor. Não é simplesmente pelo falar, é necessário que haja primeiramente uma crença interior, que é seguida de uma confissão naquilo que se crê. Quando se fala sobre confissão, muitas pessoas têm uma ideia, têm algo em mente, que confissão está só associada à ideia de confessar pecados. Esse é um tipo de confissão. Inclusive, a Bíblia diz que é uma das formas que encontramos cura. Quando alguém está com dificuldade de romper uma barreira de pecado, algum vício, você pode sim pedir ajuda a alguém, confessar os seus pecados a alguém, chamar um irmão maduro na fé para te ajudar, falar com ele,
receber orientação, isso é algo que vai abençoar a sua vida. Agora, não é algo que você depende para ser perdoado. Amém? A Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e o homem. E esse homem é Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que faz o caminho para a chegada do Pai. Na verdade, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele não diz vai, Ele disse vem. Porque para se chegar ao Pai é necessário passar por Cristo. Amém? É necessário receber Jesus, crer em Jesus com o coração, confessar com a boca, isso faz com que alguém seja salvo. Então, se não é o batismo nas águas que salva alguém, por que então que batizamos pessoas? Porque é uma ordem de Jesus. Amém? Jesus diz, quem crer e for batizado será salvo. Mas ele diz, quem não crer será condenado. A condenação está no fato de não crer. Mas, por exemplo, alguém se converteu e não deu tempo de chegar o dia do batismo nas águas. Essa pessoa, aconteceu dela morrer no meio desse caminho, né? O que acontece com essa pessoa? Ela perde a salvação dela porque ela não foi batizada nas águas? Não, porque ela está salva pelo fato dela crer em Jesus. Amém? Agora, se crer em Jesus é o suficiente para a salvação, por que então batizar nas águas? Por que alguém então deve assumir esse compromisso de ser batizado nas águas? Bem, quando nós cremos para a salvação, nós não recebemos Jesus apenas como nosso Salvador. Você sabia disso? Jesus não é apenas o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. Quando nós cantamos, o Senhor me apacenta, o Senhor é o meu pastor, o Senhor me sustenta, eu não tenho falta de nada, isso tudo é uma realidade de um Senhor, porque o Senhor é dono, é aquele que cuida. Mas o Senhor também é aquele que ordena, é aquele que manda. A ponto de Jesus, em um determinado momento, dizer, vocês me chamam de Senhor, mas não obedecem àquilo que eu falo. Não faz sentido. Senhor é aquele que diz o que nós devemos fazer. Então, o simples fato de Jesus ter ordenado o batismo nas águas já é motivo suficiente para alguém se decidir por batizar. Agora, muitas vezes, a doutrina de homens vai colocar barreiras para que alguém seja batizado. Bem, Jesus disse para batizar, mas você precisa primeiro deixar tal vício. Jesus falou para batizar, mas você precisa passar um período de um curso introdutório para o batismo, senão você não pode ser batizado assim. Você precisa batizar, mas a sua condição civil não permite a você ser batizado agora. Não, você creu em Jesus, no seu coração, confessou a Jesus com a sua boca, você está salvo. E da mesma forma que nós não esperamos que o pecador mude primeiro para receber a Jesus, a igreja também não deve esperar primeiro que uma pessoa mude completamente a sua vida para que ela seja batizada nas águas. Porque o batismo, o que nós vamos perceber pela palavra, eu gosto dessa definição, é algo que fica implícito, é a ideia de que o batismo nas águas é um testemunho público da nossa fé. É um testemunho exterior de algo que aconteceu no nosso interior. Amém? Eu não estou sendo batizado nas águas para ser salvo. Eu sou batizado nas águas porque eu fui salvo. Amém? Porque eu criei em Jesus, eu recebi a Cristo e é por isso que eu me tornei uma pessoa apta para ser batizada nas águas. E esse é o critério para o batismo. Abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 8. Esse texto ele é sempre mencionado no dia do batismo em nossa igreja. Na verdade, tudo que nós vamos fazer, a gente se dedica ao ensino da palavra para fazer, mas creio que por tantas programações que nós temos no dia do batismo, eu acredito ser necessário tomar um tempo também no dia de culto para ensinar a respeito dessas coisas. Amém? Em Atos, no capítulo 8, nós estamos vendo a expansão do Evangelho, saindo de Jerusalém e alcançando outros lugares. Jesus disse que os discípulos deveriam pregar a palavra em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E a Bíblia narra uma perseguição que começa em Jerusalém, na verdade, que se intensifica em Jerusalém, após a morte de Estevão, em Atos, no capítulo 7. E Filipe, que era um dos diáconos até então, ele vai entrar, de fato, naquilo que era o chamado de Deus para a vida dele, chamado de evangelista. Filipe vai à cidade de Samaria, ele prega a palavra e muitas pessoas são batizadas ao receber a palavra ministrada por Filipe. Mas
em meio àquele avivamento que estava acontecendo na cidade de Samaria, Deus tira Filipe de Samaria, ele recebe uma direção de ir a um deserto, aonde ele vai anunciar a palavra de Deus para um homem. Deus ele se importa tanto com uma multidão, como se importa também com uma pessoa. Amém? Filipe obedecendo a ordem do Senhor, Atos 8, eu quero ler com vocês a partir do versículo 29. Está escrito assim, Atos 8, 29. E o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, o Senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar ao seu lado naquela carruagem. Então, nós vemos Filipe no deserto, ele vê um homem passando em uma carruagem, e esse homem estava lendo um texto, um trecho das Escrituras. Filipe se aproxima daquele homem e pergunta para ele, o senhor entende o que o senhor está lendo? Sabe, irmãos, todos nós devemos ler a Bíblia, devemos ler a palavra de Deus. Mas sabe, existe algo que Deus concedeu para nos ajudar, dons, pessoas capacitadas para nos instruir nas Escrituras. Nós devemos fazer essa leitura pessoal, o estudo das Escrituras, mas a Bíblia diz também que ele concedeu dons aos homens, uns como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Então, o ensino da palavra de Deus é algo necessário para que a gente compreenda assuntos da palavra. Filipe, que era um evangelista, ele ensina a palavra para aquele homem. Amém? Parênteses, né? Se você é um evangelista, você também é alguém que ensina a palavra de Deus. Amém? O ensino não é algo exclusivo dos mestres. Talvez alguém com o ofício chamado do mestre vai trabalhar alguns assuntos com uma profundidade maior. Mas eu vejo muitos evangelistas, na nossa igreja nós temos alguns, né? Pastor Rodrigo, outros irmãos que também tocam nessa unção como um evangelista. Para um dia para anotar a mensagem, para você ver. Teve um dia que eu anotei o pastor Rodrigo pregando, saiu 5 pregações. Né? Tem um ensino ali. Às vezes a característica e o modo de apresentar a mensagem vai ser diferente, mas há um ensino central em Cristo, na salvação, sempre aponta para algo bem direto acerca da salvação. E é isso que Filipe faz. Ele pergunta ao homem, você entende o que você está lendo? Mas nós vemos também aqui a humildade daquele homem para receber a palavra. Ele não diz, quem é você? Quem você pensa que é para me abordar, para vir falar comigo? Não, ele diz, como eu posso entender se alguém não me explicar? Filipe é convidado, ele se ajunta àquele homem e começa a ensinar a palavra de Deus. O verso 32 diz assim, o eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro. E como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Era o texto que o eunuco estava lendo, um trecho das Escrituras do profeta Isaías. Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Que é bem característico na mensagem do evangelista. Ele pode começar falando de qualquer coisa, que sempre vai chegar em Jesus. Qualquer coisa, qualquer exemplo, qualquer situação, vai virar Jesus. Amém? Essa deve ser a mensagem de toda a igreja. Nós somos inspirados a partir desse dom, mas essa é a mensagem da igreja, Jesus. Então ele começa daquela passagem do profeta Isaías e anuncia Jesus para aquele homem. A continuação do texto diz assim, no verso 36, prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse, olhe, aqui há água, que me impede de ser batizado. Disse Filipe, você pode, se você me garantir que você nunca mais vai errar. Você pode, se você der uma ré nessa carruagem, voltarmos para Jerusalém, você se inscrever no curso de batismo, né, ou no curso de batismo lá de Samaria, e aí você vai poder se batizar. Você pode daqui 6 meses, porque você acabou de converter, vai que você batiza e você desvia. Filipe perguntou para o eunuco, você bebe? Você fuma? Você dança colado? Faz alguma dessas coisas? Não. O que Filipe responde para esse homem? Disse Filipe, você pode se crer de
todo o coração. Amém? Então, o que alguém precisa para ser batizado? Pode se crer de todo o coração. Agora, é interessante que essa questão do coração, quem conhece bem o nosso coração é Deus. A Bíblia diz que é Deus quem conhece os corações. Amém? E quem vai examinar se crê ou não? A pessoa. O homem, na ceia, nós vimos isso, ele examina a si mesmo. E para ser batizado, é a pessoa que vai precisar avaliar. E o que ela precisa avaliar? Eu creio mesmo em Jesus? Eu creio em Jesus de todo o coração? Se alguém crê em Jesus de todo o coração, essa pessoa está apta para o batismo. Amém? O que passa disso envolve doutrinas de homens. Mas e se eu batizar a pessoa e ela se desviar? Você já viu alguém que nasceu na igreja, cresceu na igreja, fez curso de batismo, se batizou e depois desviou? Você conhece alguém? Não é o fato, e eu não estou dizendo aqui que não se deve ter o ensino da palavra de Deus, tanto que nós estamos ensinando a palavra, e no dia do batismo nós também ensinamos a palavra, mas muitas vezes as regras, elas surgem colocando barreiras para algo que Jesus já mandou fazer. Eu vim de uma denominação que no dia do batismo, ficava todo mundo ali com aquela roupinha branca, e na hora do batismo a igreja fazia uma pergunta: olha, nós estamos aqui com os candidatos para o batismo, e aí o pastor perguntava assim: alguém propõe? Alguém apoia? E se alguém desse um veto, é tipo assim, aquele no casamento, alguém tem alguma coisa contra, a essa união? Era mais ou menos assim. Eu acredito que vocês não passaram por um lugar que era assim, tem vários lugares que acontece esse tipo de coisa, mas de onde eu vi, acontecia esse tipo de situação. De repente, não, aquele ali não pode, eu acho que ele não está bom igual eu ainda. Não era assim que a pessoa falava, mas às vezes falava, não, eu acho que ainda não é o momento, não, acho que ele tem que esperar um pouco mais. Tem que estar pronto. Dizer uma coisa, você não fica pronto sem Jesus. Amém? É Ele que te capacita, é Ele que te prepara. E para a religião, você vai ser sempre inadequado. Você nunca vai orar o suficiente. Você nunca vai ler a Bíblia o suficiente. O religioso gosta de se inflar nisso. Não, eu sou muito bom. Mas se você tem um coração honesto, se você tem um coração sincero, hoje, quando você ouvir uma mensagem sobre oração, a reação em você vai ser: nossa, eu acho que eu preciso orar mais. Pelo um desejo de buscar a Deus. Isso não deve existir por um objetivo religioso. Eu vou bater meta, ver quanto tempo que eu consigo orar. O tanto de página da Bíblia que eu preciso ler para me tornar uma pessoa melhor. O que nos aperfeiçoa é a graça de Deus em Cristo Jesus. Eu não oro para Deus falar assim: nossa, parabéns. Nós oramos para ter relacionamento com Deus, Ele é o nosso Pai. Amém? Esse é o objetivo da nossa vida. Mas quando nós olhamos para esse aspecto aqui do batismo, a palavra é: você pode se crer de todo o coração. E aqui entra mais uma questão que nós temos como igreja. Eu sei que a igreja sempre tem visitantes, e se você é de outra denominação, eu não quero ofender você, eu não quero dizer que seu pastor está errado, mas eu sou um dos pastores nessa igreja e eu preciso ensinar de acordo com o que eu creio nas Escrituras. Amém? Outra coisa que nós fazemos é que a pessoa é batizada pela decisão dela. Nós não batizamos pessoas pela decisão do próprio pastor, nós não batizamos a pessoa pela decisão dos pais da pessoa. Ah, o meu filho está sendo batizado na fé dos pais. Não tem base bíblica para isso. Não é uma questão da nossa religião, é uma questão do que a Bíblia diz. Para ser batizado é necessário crer. E esse crer é uma decisão pessoal. É uma escolha pessoal. Eu é que decido crer ou não crer. E eu preciso crer de todo o coração. Amém? Aqui entra, às vezes, uma questão que é levantada, Na igreja, nós temos as crianças desde cedo, aprendendo a palavra, e, de repente, você vai num batismo e já aconteceu de ter uma criança de 8 anos de idade sendo batizada. E eu já vi pessoas ficarem escandalizadas com isso, dizendo assim: não, eu acho que não é a hora. 8 anos é muito novo. Mas veja o seguinte, uma criança de 8 anos de idade é capaz de crer com todo o coração? Se ela é capaz de crer, amém?
Eu sei que algumas pessoas podem ficar escandalizadas com isso, mas é o que a Bíblia diz, é o que guia a nossa vida. Agora, nós não temos a prática, e nós não fazemos e nem incentivamos o batismo de bebês, porque ele não é capaz de crer com todo o coração. Crer no quê? Crer no que Jesus morreu pelo seu pecado. Crer que Jesus ressuscitou para justificar. Então, a partir do momento que alguém crê com todo o coração e essa pessoa decide, ela está apta para o batismo. Amém? Algumas pessoas vão dizer assim, mas é necessário que se tenha pelo menos 14 anos de idade. Que Bíblia que está escrito isso? Qual a versão que está escrito? Me mostra. Se você me mostrar, não, é porque eu acho que com 8 anos de idade não tem maldade no coração. Irmãos, eu já conversei com crianças de 8 anos de idade, né? Agora, o que a gente precisa entender é porque muitas vezes a ênfase que se dá também é nessa questão do pecado. Mas a salvação é no crer em Jesus. Eu creio que Jesus morreu pelos pecados e que Ele ressuscitou para me tornar justo. É isso que é necessário. É o que a palavra de Deus nos ensina. Eu sei que se você vem de muito tempo sendo doutrinado de uma forma, ouvindo alguma coisa, conceitos de homens, talvez isso nossa, eu acho muito estranho, eu acho que não é normal. Mas olha o que a Bíblia diz. É necessário uma fé pessoal que crê com todo o coração e que confessa Jesus como Senhor de sua vida. Amém? Nossa, mas se alguém se batizar aos 12 anos de idade e se desviar, você já conheceu alguém que se batizou com 30 anos de idade e se desviou? O maior desafio de Jesus, a maior resistência que Jesus encontrava nos seus dias, chamava tradição humana. Era a tradição humana que complicava o negócio. A ponto de Jesus dizer assim, vocês ouviram isso? Eu, porém, digo a vocês. E o que cabe na vida cristã é, eu, porém, vos digo. O que Jesus ensinou é que é a nossa regra de fé e de prática. Batismo é crer com o coração e é confessar a Jesus com a sua boca, como Senhor de sua vida. Filipe disse para o eunuco, no verso 37, você pode se crer de todo o coração. O eunuco respondeu, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É essa a fé, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água. Quem que desceu a água? Filipe e o eunuco desceram a água. E Filipe o batizou. Como então que eles foram batizados? Filipe e o eunuco desceram a água. Eu te pergunto, será que tinha água na carruagem do eunuco? Ele estava fazendo uma viagem de Jerusalém até a Etiópia. Será que ele tinha água para consumo lá? Será que a quantidade de água que tinha na carruagem era o suficiente para Filipe pegar assim e fazer assim, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Era o suficiente. Mas perceba que Filipe tinha ensinado a palavra. E quando o eunuco escutou a palavra e ele viu água, ele diz, ali tem água. O que me impede de ser batizado? É lícito se você crê de todo o coração. Filipe e o eunuco desceram. Amém? E Filipe imergiu o eunuco na água, que é o significado de batismo. Ele foi batizado naquele momento. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Amém? Decisão para aquelas pessoas que ainda não foram imersas na água, não tomaram a decisão de ser batizadas. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai seguir o seu caminho cheio de alegria. Porque obedecer aquilo que Deus te orientou vai encher o seu coração de alegria. Não tem decisão melhor. Irmãos, nós já fizemos alguns batismos, todos os anos nós realizamos. Esse ano nós vamos fazer a 2ª edição do ano. Amém? Eu creio nisso aumentando cada vez mais. E sabe o que é registrado em cada dia de batismo que a gente realiza? Festa, alegria, celebração. Sabe, não é? Eu já fui em batismo que, assim, as pessoas só comemoravam
É igual quando você vai no estádio de futebol, você só comemora quando seu time faz gol. Não é assim? É assim que tem que ser, né? Mas, às vezes, o batismo, em alguns lugares, só comemora quando... esse é meu menino. Abaixa aí que eu quero tirar uma foto dele. Não, nós somos uma família, irmão. Se você já presenciou um batismo no Verbo da Vida, pode entrar quem for, a gente falta soltar foguete. Vai, os pastores, tudo para a água. É uma festa, é uma alegria, porque é a família cumprindo aquilo que Jesus nos mandou fazer. É uma representatividade que aquela pessoa, aquilo que já aconteceu no interior dela, ela está testemunhando publicamente. E eu morri para o mundo e eu nasci para uma nova vida. Amém? Esse assunto ele é bem extenso nas Escrituras. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Romanos, no capítulo 8. Perdão, Romanos capítulo 6, tá? Romanos 6. E é interessante que essa palavra batismo, né, ela traz algumas aplicações, algumas características de batismo apresentado no Novo Testamento, né? O autor aos Hebreus, em Hebreus, no capítulo 6, fala sobre a doutrina de batismos. Então, ele ensina isso de uma forma plural. Batismo no Espírito Santo, batismo nas águas. Mas aquela pessoa que acaba de receber a Cristo, existe um batismo instantâneo na vida dela. Existe uma imersão instantânea em quem recebeu a Jesus. Ela é imersa no corpo de Cristo. Olha o que diz Romanos 6, no verso 1. Diz assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Ele diz nos versos anteriores, que é onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí ele diz, o que a gente vai fazer? Vamos continuar pecando para que a graça aumente cada vez mais? Ele diz, de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Amém? O batismo, ele traz essa representatividade. Eu nasci para uma nova vida. Eu fui batizado em Cristo. Eu agora sou parte do corpo de Cristo. E esse batismo em Cristo, ele acontece no exato momento em que alguém nasce de novo. Quem é batizado em Cristo é revestido de Cristo. Passa a ser um com Ele. Você tem uma nova vida com Ele. Então, quando nós imergimos alguém em água, o que nós estamos mostrando é que, semelhantemente, quando alguém morre e ela é sepultada, é isso que está acontecendo. Eu morri para a minha velha vida, para o meu velho homem, e eu nasci agora para uma nova vida. Agora, por que nós imergimos? Porque não dá para sepultar ninguém com uma pá de terra. Amém? É necessário que ela seja coberta mesmo. Então, o batismo, ele traz esse símbolo, ele traz essa orientação de que eu morri para uma nova vida, mas assim como Cristo ressuscitou, eu ressuscitei para uma nova vida agora. Abra sua Bíblia também em Gálatas, no capítulo 3. Carta aos Gálatas, capítulo 3. Está tendo uma matéria maravilhosa agora no Rema, chamada Gálatas, com a nossa professora Aline. Falta pouco, né, para abrir matrícula para a turma de 2026. Gálatas 3. Nós vamos ler a partir do versículo 26. Gálatas 3, 26. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, o que torna alguém filho de Deus? Crer em Jesus. Amém? Todos somos filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Efésios 2:8 vai dizer que pela graça nós somos salvos, por meio da fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Então, alguém é salvo porque alguém creu em Jesus. Acreditou que Jesus morreu pelos seus pecados e ressuscitou para torná-lo justo. Então, todos somos filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher,
pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. O batismo em Cristo Jesus nos torna um. Amém? E essa palavra que o apóstolo Paulo está trazendo é algo revolucionário. O judeu, ele não suportava ser comparado a um gentio, alguém de outra nação. Mas a Bíblia diz que em Cristo Jesus, judeus e gentios, eles se tornam um. Amém? A Bíblia diz que não há diferença, nem de quem é escravo, nem de quem é livre. Durante toda a história, há uma visível diferença entre escravo e entre livre, mas em Cristo Jesus nós somos um. Agora, é ainda tão revolucionário que ele vai dizer que não há diferença na questão homem nem mulher. Deus olha tanto para o homem tanto quanto para a mulher, como pessoas iguais diante dos olhos dele. Amém? O homem não é superior à mulher. E eu sei que você falar isso, você fala assim, tá bom, obrigado por avisar, né? Mas eu estou falando de algo há quase 2000 anos atrás, que a mulher não era... Eu acredito que o tratamento com a mulher ainda precisa melhorar muito. A gente ainda está longe de chegar naquilo que é necessário. Mas há 2000 anos atrás, e em algumas culturas ainda a mulher é tratada como um ser inferior. Mas Jesus não trata a mulher assim. O cristianismo não trata a mulher dessa forma. Amém? Havia mulheres que andavam junto aos discípulos de Jesus. Quando Jesus ressuscita, as primeiras testemunhas de sua ressurreição são mulheres. Então, a palavra traz dignidade à mulher. Não há diferença, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendentes de Abraão, herdeiros segundo a promessa de Deus. Então, o batismo traz essa declaração. O nascer de novo, o estar em Cristo, nos torna um. Abra sua Bíblia também em Colossenses, no capítulo 2. Colossenses 2, verso 12. Verso 12. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. Você vai perceber que a relação do batismo nas Escrituras, seja lá qual for o tipo de batismo no Espírito Santo, ou batismo em Cristo, que é o novo nascimento, ou batismo nas águas, o elemento fé, ele está envolvido. E a respeito desse batismo em Cristo, a mensagem, ela continua. Significa que nós morremos para a antiga vida e que nós ressuscitamos em Cristo Jesus. Sabe, a fé em Jesus, ela nos dá um direito de um novo nascimento. Eu não sei se você já chegou em algum momento na sua vida que você já teve vontade, sim, de reiniciar. Olha, se eu pudesse voltar, se eu pudesse deixar de fazer as coisas que eu fiz, os erros que eu cometi, se eu pudesse ser uma nova pessoa. Sabe, existe algo na vida cristã que nos dá condições disso, o crer em Jesus. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, esse alguém é uma nova criação. As coisas antigas já passaram e tudo novo se fez. Então, quando você está em Cristo, que você é imerso em Cristo, Deus olha para você e Ele não enxerga mais quem você era no passado. Isso te dá ousadia diante de Deus, confiança para estar na presença de Deus. Isso tira de você o senso de culpa, de condenação, complexo de inferioridade, daquilo que você errou ou do que erraram com você. Porque a proposta da vida cristã é uma vida nova. O Senhor é aquele que diz, o seu passado eu não me lembrarei mais. E o batismo, ele vem como esse testemunho exterior de algo que já foi mudado no seu interior. Agora, mesmo que você, durante a sua caminhada cristã, mesmo após o batismo, tenha falhado, essa fé em Cristo Jesus, ela te conserva como nova criação. Numa condição de pecado, não é mais o seu Senhor, não te escraviza, não domina mais. E a Bíblia diz essas coisas, elas foram escritas para que você não peque. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai. Deus, ele deseja
que você viva com essa nova consciência de que você está em Cristo, de que você nasceu de novo para essa nova vida, você foi ressuscitado com Ele. Amém? Você não está mais numa condição de morte, você tem a vida de Deus habitando em você. Avance um pouquinho mais, Colossenses 3. No versículo 1, está escrito assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, nós lemos no capítulo 2 que nós ressuscitamos com Cristo, o capítulo 3 vai mostrar como nós vamos viver agora nessa nova vida. Tá bom, decidi, recebi a Cristo, tomei a decisão de ser batizado nas águas, como eu devo viver agora? A resposta está aqui. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas no alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Perceba essa linguagem de vida e de morte, ou de morte e de ressurreição? Eu estou em Cristo, então eu ressuscitei para uma nova vida. Mas o fato de estar em Cristo também me tornou morto para a vida antiga. Então há uma linguagem de morte que acontece. Quando você recebe a Cristo, você morreu para o velho homem, ou o velho homem morreu, mas você também ressuscitou para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? E Ele te empodera para isso, te capacita para isso. Ainda em Colossenses 3, veja o que diz o versículo 9 e o versículo 10. Ele vai mostrar uma nova conduta daquele que nasceu de novo. Veja, quando nós falamos sobre não ficar colocando barreiras, um monte de critério, para que alguém se batize além da fé, não é um incentivo para a vida errada. Mas o que nós precisamos entender é que a mudança ela começa com a graça de Deus e não com o mérito humano. Uma vez que eu ressuscitei, é o que ele está trazendo aqui nesse contexto, o verso 9 vai dizer assim, ele fala isso nos versículos anteriores, mas para otimizar o nosso tempo, eu vou ler a partir do versículo 9, que diz assim: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem, com as suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. A nova vida em Cristo, ela é semelhante a alguém que tira uma antiga roupa, a roupagem do pecado, a vida afastada de Deus. Você é a mesma pessoa, mas aquela roupa suja e velha, ela é removida. Você se despiu desse velho homem, mas agora, ao mesmo tempo, você foi revestido de uma nova roupagem, com vestes de justiça. Amém? Esse é o lugar que nós nos encontramos no Senhor. Esse é o lugar que Deus sempre desejou para os seus filhos. É o lugar que Deus criou para que vivamos. Abra ainda em 1 Coríntios, no capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. No versículo 12. Diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. O que nós entendemos com a mensagem a respeito do batismo? Por que alguém deve decidir ser batizado nas águas? Primeiro ponto, é uma ordenança de Jesus, daquele que recebe a Jesus. Se você recebeu a Jesus, não, tá bom, eu crio no meu coração, Jesus é o meu Senhor, mas eu ainda acho que não é a hora de me batizar. Bem, se você permanece tomando as suas decisões, deixando a vontade do seu Senhor de fora, será se você fez Jesus seu Senhor mesmo? Não, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, eu creio em Jesus de todo o coração,
Mas batizar nas águas já é demais. Eu acho que eu não estou preparado para isso. Alguém poderia questionar. Mas veja, talvez você não confie em você para essa tomada de decisão. Mas o seu Senhor confia. O seu Senhor não está exigindo nada de você. A única coisa que Ele exige é, você precisa crer. Amém? Então, é uma ordenança do Senhor. E o que eu preciso para cumprir essa ordenança? Crer nele. Agora, por que a gente faz isso? Bem, a palavra de Deus vai mostrar claramente que esse é um testemunho público da nossa fé. Ah, não preciso provar nada para ninguém. A gente tem vivido essa geração, né? Não, eu cuido das minhas coisas sozinho, eu sou independente mesmo, eu não preciso mostrar nada para ninguém, a minha fé está aqui, ó, no meu coração. Mas veja, o Senhor fala que a fé que existe no coração, ela precisa ser confessada com a boca. E a palavra também vai nos mostrar que aquele que é discípulo de Jesus, testemunha essa fé, sendo batizado nas águas. Veja que se não fosse importante, Jesus diria só apenas quem crer. Mas ele fala que quem crer for batizado será salvo. Se não fosse importante, Jesus diria para os seus discípulos, vão a todo mundo, preguem a palavra, deixa o pessoal cheio de fé no coração e é isso só. Eles não precisam de mais nada disso. Mas Jesus disse, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito e ensine-os a guardar. Algumas objeções. Ah, não, mas eu acho que é um compromisso muito sério. Mas é mesmo. Jesus levou tão a sério o nosso relacionamento com Ele, que Ele derramou sangue. E qual o seu nível de envolvimento nesse relacionamento? Eu gosto da parte que Ele é meu Salvador, né? Eu gosto da parte que eu não vou para o inferno, eu gosto da parte que Ele me prospera, eu gosto da parte que Ele é o meu pastor e que não me deixa faltar nada. Mas que relacionamento é esse? Chega para uma pessoa e fala assim, olha, eu quero me relacionar com você. Tá bom, o que você tem para oferecer para mim? Não, eu quero o que você tem para me oferecer. Né? Eu quero que você cozinhe para mim, né? Eu gosto de comer bem, né? Inclusive mamãe faz, né, comidas assim muito boas e talvez você vai chegar um dia perto da minha mãe, mas quero que você cozinhe minhas coisas. Eu quero que você lave as minhas roupas, né? Arrume a minha casa, penteie o meu cabelo. A mamãe faz isso, né? Segura no meu queixo assim, faz assim. Então eu quero isso. Tá, você precisa de mais alguma coisa? Não, eu quero alguém que dorme comigo também, né? Porque a gente casa, você sabe, né? Tem que ter, né? Eu tenho que me satisfazer. Bom, desculpe o exemplo, talvez possa parecer pesado para você, mas querer se relacionar com o Senhor, sem querer se oferecer a Ele, que aliança é essa? O batismo não vai ser a sua única decisão de colocar Jesus como Senhor da sua vida, não. Mas Ele é uma das primeiras. Eu quero estar com você. É como alguém que diz assim, não, eu até quero casar com essa moça, eu vou cuidar dela, né? Eu não vou, por exemplo, tão absurdo. Mas vamos fazer uma coisa que ninguém vê? Vamos fazer isso, que você sai da casa da sua mãe, eu saio da casa do meu pai, a gente arruma um lugar, não precisa ninguém ficar nem sabendo. Tem gente querendo se relacionar com o Senhor assim. Não quero que ninguém fique sabendo, meu negócio aqui é entre eu e Deus. Eu conheci um rapaz que namorava assim com uma menina uma vez. E ela disse, não, ele me ama demais, mas sabe o que é? Ele é muito reservado, ele não gosta de me apresentar para as pessoas, não. E o medo de descobrir que ela não era a única? Será que quando alguém não quer assumir um compromisso tão sério com o Senhor, é porque a gente não quer ter Ele como o único Senhor? Batismo não é uma coisa sem importância, é uma ordem. Agora, o Senhor não está te convidando para uma vida de relacionamento abusivo, Ele não está te convidando para você sofrer. Ele quer que você se veja livre de todas as coisas. E através do batismo nas águas, a gente traz esse testemunho público. Eu morri mesmo. E não importa o que vão dizer. Sabe, por causa disso, algumas pessoas enfrentaram ao longo da história perseguição na família.
Ao longo da história, pessoas enfrentaram perseguições de autoridades por querer assumir a fé em Jesus. Mas sabe, não importa o que vão dizer de mim, Ele deu a vida dele por mim. E a minha vida agora é dele. Eu já morri com Cristo. Estou crucificado com Ele. Eu não vivo mais. Ele vive em mim. E eu quero contar para o mundo inteiro. Quero testemunhar da minha fé. Não importa o que vão dizer, se vão me criticar, se vão me perseguir. Ele é o Senhor da minha vida. Sabe, eu não estou querendo trazer, com esses 5 minutos finais, que eu fui mais enfático nisso, fazer uma pressão psicológica com você sobre o batismo. Eu passei 45 minutos expondo as Escrituras e mostrando textos bíblicos que falam a respeito desse envolvimento tão importante. E por que eu estou dando essa ênfase? Eu sei que muitos medos surgem na cabeça das pessoas. Ouviram tantas coisas. Às vezes eu conto alguns exemplos, eu me lembro de um lugar, já devo ter contado isso em algum momento, e a ceia sempre me faz lembrar esse momento. Tinha uma moça que se converteu, começou a frequentar a igreja, ela tinha 2 crianças. E ela queria participar muito da ceia. Muito. Era um dia bonito na igreja, da ceia e tudo, ela queria participar. E ela, recém-chegada na igreja, o que eu faço para participar disso? Bem, você precisa batizar. Ela falou, então eu quero. Mas eu vejo você com os meninos e tal. É porque eu sou amigada e meu companheiro não quer vir na igreja. Eu falei, então, assim não dá para batizar. Como é que eu vou batizar você se você vive amigada com alguém, né? Não pode. Aí se você não pode batizar, você não pode participar da ceia também. Não, mas eu quero batizar. É ele que não quer ir para a igreja. Veja o absurdo que a religião traz. Sabe, irmãos, eu não estou dizendo sobre uma vida sem compromisso, uma vida irresponsável com Deus. Mas quando você espera que as pessoas mudem tudo na vida dela para depois ela seguir a Jesus, ela não precisa de Jesus. A gente chega para Jesus com a vida bagunçada mesmo. E a gente se arrepende, nasce de novo e vai começar a viver uma nova vida. E sabe, vamos deixar toda a hipocrisia de lado. Você já está perfeito? Você que já batizou, está há anos na igreja, tomando ceia. Esse último mês você não pecou nenhuma vez. Nenhuma vez, você não falhou em nenhum momento. Ninguém. Não, depois do dia que eu batizei, eu nunca mais errei na minha vida. Tem alguém assim? Alguém que não falhou? Agora, por que algumas pessoas querem pegar isso e jogar lá nos extremos? Ah, não, então essa igreja pode fazer qualquer coisa. Quem disse isso? Pelo contrário, quando a gente dá ênfase em alguém, olha, recebe Jesus, assume a sua vida, assume esse compromisso de seguir ao Senhor. Eu estou trazendo você para uma vida de compromisso mesmo com Deus, de responsabilidade. Amém? Não é como aquela pessoa assim, ah não, eu vou ficar só enrolando essa menina aqui, porque se eu casar eu vou ter que ser sério. Não, se você namora com alguém, seja sério com a pessoa. Não fique enrolando a pessoa, não é pra gente ficar usando pessoas, descartando, não. Eu lembro, né, meu tempo de jovem, tinha aquele negócio, não, eu tô só ficando. O que significa ficar? Eu posso aproveitar da pessoa sem ter compromisso dela. É isso que pode. Na hora que a gente começar a namorar, aí eu te levo a sério. Irmão, quem vive assim é o mundo. Nós morremos para essa velha vida. Nós somos crentes, mas somos crentes de verdade. A gente erra? Erra. Tem falha ainda? Tem coisa para resolver? Tem. Mas é andando com Jesus que a nossa vida é transformada. É caminhando com Ele que a gente é mudado. Não é distante dele que você vai mudar. Cresci na igreja, eu poderia ter sido batizado nas águas anos antes. Poderia ter sido batizado com o Espírito Santo anos antes. Mas eu nunca era bom para Deus. E o dia que eu descobri que para Deus eu não precisava ser bom para Ele me amar. O dia que eu descobri que ninguém era bom, que bom era Deus. E quem disse isso foi Jesus. E que é a bondade nele em mim que me faz manifestar um fruto que é bondade. É a partir daí que a vida começa a mudar. Amém? Nós
vamos celebrar hoje a nossa ceia. E desde já eu quero dizer algo para você também, né? Já que a gente está ensinando tantas coisas. Não existe nenhum ponto na Bíblia que diz que para participar da ceia tem que ser batizado nas águas. Não tem. Amém? Ah, não, só vai participar depois que for batizado nas águas. Mostra a Bíblia. A ceia é um memorial. Nós lembramos do Senhor, da sua morte, da sua ressurreição, mas principalmente que Ele vai voltar. Jesus disse: sempre que vocês comerem esse pão e beberem desse cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Por que é um memorial? Porque é algo que aponta para uma realidade superior. Porque um dia nós cearemos junto com o Senhor, até que Ele venha. Amém? Nós vamos participar de algo chamado as bodas do Cordeiro. Amém? Agora, alguém que creu em Jesus. Não, eu creio. Se ela creu em Jesus, ela está salva. Aí aconteceu o arrebatamento, o tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, ceia das bodas. Essa pessoa, quando chegar lá, ou aqui, né? Mas isso é assunto para outro dia. Na eternidade. Porque a ceia das bodas vai acontecer no reino de 1000 anos de Jesus. Amém? Quando chegar lá e vai falar assim: você, né? Batizou nas águas, não? Você não vai poder participar não, viu? Da ceia das bodas. Irmão, se a gente está... Se a fé nos coloca prontos para cear junto com Ele lá, o que impede alguém que creu em Jesus de cear com Ele agora aqui? Veja que uma coisa não está presa à outra. O batismo ele é importante, mas não há regra bíblica dizendo só pode cear se batizar nas águas primeiro. Amém? Quem pode participar da ceia? Os filhos de Deus. Amém? Porque se você não crê, não faz sentido para você, né? Eu tenho certeza que na sua casa você pode tomar um copo de suco numa medida maior, talvez uma taça, né? Comer um pão. Não é por causa disso. A ceia do Senhor, ela fala daquilo que o Senhor fez. Quando eu como o pão e eu trituro esse pão, mastigo esse pão, eu me lembro que o corpo de Jesus foi moído por causa das minhas transgressões, ferido por causa das minhas iniquidades, que o castigo que me traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras eu fui curado. Quando eu tomo esse cálice, quando eu bebo esse suco de uva, eu estou dizendo e me lembrando de que o sangue de Jesus foi derramado em meu lugar. Quando eu tomo esse cálice, eu me lembro do cálice da nova aliança no sangue de Jesus. Nova aliança. Nova aliança. Ceia do Senhor representa a nova aliança. E o que é a nova aliança? A Bíblia mostra a nova aliança como sendo uma aliança superior, que está firmada em promessas superiores. A nova aliança fala de pecado perdoado, de pecador justificado, de um doente que agora é curado, de um miserável que agora se tornou rico no Senhor, de alguém que era maldito pela maldição da lei e que agora é abençoado com Cristo, em Cristo, com toda sorte de bênção espiritual. A nova aliança me faz lembrar que o Senhor está comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Então hoje, enquanto nossa equipe vai conduzir uma canção, os nossos diáconos vão entregar a ceia, nós não vamos fazer isso de qualquer forma. Nós vamos fazer com essa consciência de que Jesus deu a vida em meu lugar. Agora, como eu disse, essa ceia ela só faz sentido para quem já confessou Jesus como Senhor de sua vida. E eu queria perguntar,
Se tem aqui alguém que ainda não fez essa decisão de entregar a sua vida a Jesus. Não, eu creio em Jesus, eu conheço a história dele desde que eu nasci e tal. Não, mas é uma decisão pessoal. É uma entrega pessoal. É um arrependimento pessoal. Eu preciso de salvação, eu preciso de um Salvador. Eu quero Jesus na minha vida. Você pode dizer, mas eu não vou me humilhar nesse ponto. Então você não entendeu ainda o cristianismo. Porque o cristianismo fala sobre o se humilhar mesmo. Ele fala sobre reconhecer, eu não quero viver para mim mesmo. Eu quero viver para Jesus. Eu quero entender por que Ele morreu por mim. Por que Ele me amou. Por que o sangue dele foi derramado. Se houver alguém aqui hoje que ainda não fez essa decisão, essa escolha, eu queria orar por você. Se você deseja, eu queria que você fizesse um sinal com sua mão. Se houver alguém nessa condição, olha, eu quero assumir um compromisso sério com Jesus. Não é só o compromisso dos meus pais, não é o compromisso de uma religião. Eu quero entregar minha vida para Jesus totalmente. Alguém nessa condição que gostaria de entregar totalmente a Jesus, tomar essa decisão de fazer de Jesus Senhor de sua vida? Todos salvos? Todos já tomaram essa decisão? Amém, glória a Deus. Você pode vir aqui à frente, quero orar com você. Amém, se houver mais alguém, pode vir aqui, por favor. Se tiver mais alguém, se você quiser vir. Amém? Pode ficar de frente para mim. Marcela, essa é a melhor decisão da vida. Existe muita coisa boa. Tudo foi preparado por Deus. Família, Laurinha. Tudo que Deus tem para a sua vida é bom. Mas sabe, existe algo que é o seu bem-estar eterno. É de não conhecer Jesus só de ouvir falar, mas de andar com Ele. Sabe, quando você toma essa decisão, esse testemunho público, não há que me envergonhar, eu quero Jesus para minha vida. Tudo muda. Tudo é diferente. Eu sei que muitas coisas já têm acontecido na sua vida. Mas eu creio nesse compromisso com o Senhor e esse relacionamento com Deus se tornando algo mais claro para você. Amém? Nós somos a sua família. E você já sabe disso. Nós cremos junto com você. Nós choramos quando você chegou chorando. E nós nos alegramos com cada boa notícia que tem chegado. Amém? Quero orar por você. Queria que você repetisse uma oração comigo. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida totalmente ao Senhor. O Senhor é o meu Salvador, mas também é o meu Senhor. Obrigado por escrever meu nome no livro da vida e por fazer tudo novo. Amém. Pai, obrigado. Obrigado pela vida da sua filha, Pai. Obrigado, Senhor, pela festa que há no céu quando um pecador se arrepende, Pai. Obrigado por essa nova vida, Pai, em Cristo Jesus. Pelo seu Espírito se movendo totalmente, Pai, na vida da Marcela, Pai. Eu te rendo graças, Pai. E eu declaro, Pai, a sua proteção, a sua graça sobre a vida dela, sobre a vida da Laurinha, sobre a vida da família, Pai. Nós te agradecemos pelo seu cuidado, sua boa mão sobre a vida da nossa irmã. Nós celebramos por isso, Pai. Obrigado pelo alívio. Eu declaro sem nenhuma dor, Pai, em nome de Jesus. Alívio, Pai, em nome de Jesus. Alívio. Obrigado por essa nova vida que é plena no Senhor. Pai, eu declaro força e alívio, Pai, em nome de Jesus, sobre a coluna, sobre o corpo, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pela sua boa mão tocando, trazendo bem-estar, no nome de Jesus. Amém. Sua nova família. Deus é bom. Fique de pé.
Nossa equipe vai distribuir os elementos da ceia, enquanto todos aguardam, né, receber. Nossa equipe vai trazer um louvor. Se identificou comigo, seu amor imensurável foi até o fim. Todo o pecado, doenças incuráveis, levou em meu lugar naquela cruz, naquela cruz. A tua graça me salvou, seu filho. Seu amor me libertou, justiça e salvação. Tua graça me salvou, seu filho. Seu amor me libertou, justiça e salvação. Carne, se identificou comigo, seu amor imensurável foi até o fim. Todo o pecado, doenças incuráveis, levou em meu lugar naquela cruz, naquela cruz. A tua graça me salvou, seu filho. Seu amor me libertou, justiça e salvação. Tua graça me salvou, seu filho. Seu amor me libertou, justiça e salvação. Nesse copinho que você recebeu, nele tem 2 cálices, um com pão e um com suco de uva. Amém? Nós vamos fazer isso com essa consciência, sabe, de que em Cristo Jesus nós somos livres do pecado. Amém? Ele pagou um alto preço em nosso lugar. Você pode comer do pão com essa consciência. Também representando o sangue derramado de Jesus, nós vamos tomar esse cálice, se lembrando que o sangue de Jesus nos purifica e nos livra de todo pecado. Amém? Tua graça me salvou, seu filho.